Então, nós começamos falando sobre o algoritmo da divisão. Semana passada, nós começamos a falar aí sobre divisão, as situações da divisão, que existe aí a divisão exata e a não exata. A divisão exata é quando o resto é zero, e a divisão não exata é quando o resto aí ele tem a partir de 1. Então, o resto é 1, é 2, é 3. Então, ele é chamado de divisão não exata. E nós temos aí o algoritmo da divisão, que a divisão ela é um método muito utilizado para a gente dividir um número pelo outro. Então, a gente vai estar dividindo um número pelo outro, obtendo aí um quociente, como eu estava mostrando aqui a vocês. Então, a gente vai estar dividindo um número pelo outro, onde a gente vai estar obtendo aqui o quociente, e muitas vezes, algumas vezes, nós temos um resto. Esse resto que vai estar nos ajudando no final da divisão para fazer aí tirar aí a prova para ver se o número realmente está correto, se aquele quociente está correto. E a divisão, ela é uma das operações básicas da matemática, assim como a adição, a multiplicação, a subtração, certo? Então, a divisão também ela é uma das operações básicas, tá? Então, se nós temos aqui 7 dividido para 3, eu tenho aqui o dividendo, que é o número 7. Eu tenho aqui o divisor, que vai ser o número 3. O quociente, que vai ser o resultado de 7 dividido para 3. E o resto que vai sobrar aqui nessa conta. Porque 7 dividido para 3 sempre vai sobrar aí um número. Então, não tem como a gente fazer essa divisão e ela ser exata. 7 dividido para 3. Então, cada um vai ficar com 2. Se eu tenho 3 meninos e 7 pirulitos, cada um vai ficar com 2 e vai sobrar 1. Não tem como eu dividir esse 1 para os 3. Então, quando eu vou fazer aí a multiplicação para saber se o meu dividendo está certo, minha conta está certa, então eu vou multiplicar 3 vezes 2, que vai dar 6, e eu vou somar com esse número 1, que vai dar o número 7. Vamos para outros exemplos aqui. O quociente será um número que, multiplicado pelo divisor, terá como resultado o dividendo. E observe agora que a gente vai estar mostrando aqui a divisão 92 por 2. Nesse caso, em um primeiro momento, a gente vai estar dividindo o 9 por 2 e colocar o resto 1. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Então, quando a gente pega 4 vezes 2 mais 1, ele vai dar o 9. Logo, nós colocamos 4 no quociente. Então, deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Então, se eu tenho 92 dividido para 2, então eu tenho aqui o número 4. Porque 4 vezes 2, ele vai dar 8. Então, quando eu tenho 9 menos 8, ele vai dar 1, né? Mas a conta ela ainda não acabou. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número 2 aqui, vou juntar com esse número 1. Vamos lá, para a gente pegar e ver como é que a gente vai estar fazendo. Como sobrou esse número 1, ao lado dele, desse número 1, eu vou estar descendo o próximo, que é o número 2. O próximo algarismo do dividendo. Então, 92, ele aqui é o dividendo. Então, eu comecei com o número 9, dividindo por 2, que deu 4. 4 vezes 2, 8. Onde 9 menos 8 dá 1. Mas ainda tem um número, um dividendo, que é o número 2. Então, vou baixar ele e vou dividir o número 12 agora pelo número 2. Vamos lá ver como é que vai ficar? Agora, a gente vai estar repetindo o processo para o número 12, formado pelo resto e pelo próximo número do dividendo inicial. Então, se eu tenho 12 dividido por 2, eu vou saber, lógico, que é o número 6.
E se eu tenho 6 e multiplico por 2, ele vai dar 12. Então, 12 menos 12, deixa eu só puxar um pouquinho, ver se vai não. 12 menos 12, vai não. Aí volta. Ele vai dar 0. Então, quando eu pego aqui esse número 92 e vou dar dividindo por 2, ele vai me dar o resultado de 46 e o resto aqui vai ser 0. Ele não vai ter nenhum resto, porque ele vai ser aqui uma divisão exata. O resultado dessa divisão, ela é 46. E podemos escrever, portanto, a seguinte expressão. R mais Q vezes D é igual a D, ou seja, resto mais quociente vezes divisor, ele é igual a dividendo, ou seja, o 0 mais 46 não foi o quociente, e ele vezes 2, que é o divisor, ele vai dar 92, certo? Vamos estar aprendendo aqui a divisão passo a passo. Vamos ver aqui, aprenda a divisão passo a passo. Então, nós temos aqui o passo 1. Nós temos 60 dividido por 3. Então, a gente, diferente aí da adição, da subtração e da multiplicação, que a gente começa da direita para a esquerda, a gente vai estar fazendo ao contrário na divisão. A gente vai estar começando da esquerda para a direita, tá bom? Então, a gente não vai começar como a gente começava na multiplicação, na subtração e na adição, tá? A gente vai começar da esquerda para a direita, do dividendo, que o número aqui é o 60. Então, a gente vai pegar o primeiro número, que no caso aqui é o número 6, e pergunto se é possível dividir por 3. Será que a gente tem como dividir 6 por 3? Tem sim. Aqui ele é possível. Então, 6 dividido por 3, ele dá o número 2. A gente vai estar colocando o número 2 aqui no quociente e vai estar, em seguida, multiplicando o quociente encontrado, que é o número 2, pelo divisor, que é o número 3. Então, 2 vezes 3, ele vai dar 6. E a gente vai colocar o 6 embaixo do outro 6, do outro resultado. E vai estar colocando o resultado embaixo, usado do dividendo. Hoje, meu telefone me ligando sozinho. E realizando a subtração. 6 menos 6, 0. Agora, a gente vai estar fazendo o seguinte. A gente vai estar pegando o número 0, tá? Pegaremos o próximo número do dividendo, que será o número 0. E a gente vai estar colocando aqui junto com o da subtração. O número que será formado, a gente vai dividir mais uma vez pelo nosso divisor. Ou seja, 0 dividido por 3 vai ser 0, né? Que vai dar o resultado de 0. Então, a gente vai ter 60 dividido por 3, que vai dar o número 20. Todo número dividido por 0 vai dar... Todo número dividido por 0, ele vai dar 0. Se eu for pegar 0 e dividir por qualquer outro número, ele vai dar 0, porque ele não tem o que dividir. Tem como a gente dividir nada para alguma pessoa? Não tem. E como eu dividi 0 para 10 pessoas? Não tem. Então, vai ser 0. E vamos aqui, bem, com bastante atenção, ouvir aqui, explicando o algoritmo da divisão através de exemplos. Vamos lá? Vamos prestar bastante atenção aqui mais uma vez, para a gente estar entendendo o que é que está sendo explicado aqui. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei uma explicação para cada um dos passos do algoritmo da divisão executados durante a divisão do número 8.109 por 9. Vamos justificar cada um dos passos do algoritmo.
Bom, o começo do algoritmo é o seguinte: dá para começar pelo 8? Não, porque 8 é menor do que 9. Vamos justificar esse passo. No número 8.109 temos aqui 9 unidades, 0 dezenas, 1 centena e 8 unidades de milhar. Se você considerar 8 unidades de milhar como 8 é menor do que 9, você não vai começar a divisão pelo 8. Por quê, professor? É como se você tivesse 8 carrinhos e 9 crianças. Você não pode dividir 8 carrinhos para 9 crianças em partes iguais. A menos que você quebre os carrinhos, aí dê uma roda para um pedaço do carrinho para outro. Então, a gente não começa pelo 8 por esse motivo. Aqui nós temos 8 unidades de milhar. Só que o 8 é menor do que o 9. As 8 unidades de milhar não vão poder ser divididas para 9 pessoas, digamos assim. Então, não dá para começar pelo 8. Aí você pega mais um algarismo. O algoritmo diz o seguinte: se não der para começar pelo primeiro algarismo aqui, você pega mais um e forma um número. Forma que número, professor? 81. Como 81 é maior do que 9, já dá para começar a divisão. O que significa esse 81? Muito simples. Se você prestar atenção, 8.109 é a mesma coisa que 81 centenas e 9 unidades, é ou não é? É a mesma coisa que 81 centenas e 9 unidades. Então, quando eu coloco esse tracinho aqui, eu estou considerando agora não 8 isoladamente. Eu estou considerando 81. 81 o quê? Centenas. Quando eu realizar a divisão aqui, ó, pegando 81, estou dividindo as centenas. 81 para dividir para 9 já dá para fazer. Dá para dar 9 centenas para cada um. 9 vezes 9 é 81. As 81 centenas foram distribuídas e não sobra mais nenhuma centena. Então, até aqui eu dividi as centenas. Esse 0 significa 0 dezenas. É o significado dele. Unidade, dezena, centena, milhar. Esse 0 é 0 dezenas. 0 dezenas. A casa das dezenas aqui vai ficar vazia. Porque eu tenho 0 dezenas para dividir para 9 pessoas. Ninguém vai receber nenhuma dezena. Então, você vai ter 0 dezenas bem aqui. Em outras palavras, você baixou o 0. Não deu para fazer a divisão. Coloca um 0 no quociente. Qual é a justificativa? A quantidade de dezenas que você tem aqui é menor do que o divisor. Então, cada pessoa, digamos assim, não vai ficar com dezenas. Fica um 0 aqui. Aí você baixa o próximo algarismo. 9. Esse 9 é 9 unidades. Claro, 9 unidades para dividir para 9 pessoas, ou para dividir em 9 partes, dá para dar uma unidade para cada pessoa. 9 vezes 1 é 9. Você distribuiu as 9 unidades, não vai sobrar mais nenhuma unidade. Divisão acaba aqui, não tem mais números para baixar, não tem mais algarismos para baixar. A gente já chegou na ordem mais baixa aqui possível, que é a ordem das unidades. Então, 8.109 dividido para 9 dá 901 e não sobra mais nada, o resto é 0. No dia a dia, quando eu vou fazer divisões, eu não fico pensando nos passos do algoritmo, não. Eu apenas executo o algoritmo. E a maioria das crianças prefere simplesmente executar o algoritmo. Agora, uma ou outra gosta de entender o motivo de cada passo desse. É importante que a gente saiba explicar para que a gente estimule a curiosidade da criança sobre os números mesmo, sobre as operações. E é um algoritmo muito bonito, é muito interessante de entender como é que ele funciona, tá? Embora no dia a dia a gente não deva ficar pensando na justificativa, né, a todo momento quando você for fazer uma divisão. É importante que você saiba executar o algoritmo de uma maneira prática. Porém, se você quiser entender profundamente o que você está fazendo, você tem que parar para pensar em unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, em décimos, centésimos, milésimos. Você acaba se convencendo da justificativa por trás de cada um dos passos do algoritmo. E você vai executar o algoritmo com mais segurança. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Entenderam? Viram como é legal você estar fazendo a divisão? Então, você vai fazendo, lembrando que, diferentemente da adição, diferente da multiplicação e da subtração, que elas a gente começa da direita para a esquerda. Já a divisão não, ela vai começar da esquerda para a direita. Então, a gente vai dividindo o número maior. Ô, sono!
para o número menor, tá? Então, na multiplicação, na subtração e na adição, a gente vai estar fazendo logo da unidade, depois a gente vai para a dezena, depois a gente vai para a centena. Já na divisão, não. Se ela, por exemplo, como esse número aí que ele tinha, 8.109. Então, ele começou pela unidade de milhar e veio baixando até a unidade. Diferente, tá? Ele é bem diferente. Então, agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Cadê aqui? A gente vai fazendo o seguinte. Vai estar pegando aí seu livro para a gente estar fazendo aqui a explicação da atividade, onde vocês terão 40 minutos para estar realizando ela, tá bom? Então, pega aí teu livro, já abre aí na página 109, 110 e 111. Vamos lá? Pega aí teu livro para a gente fazer a nossa explicação.